Veja no ICL Notícias, segunda edição. Justiça feita! Irmãos Brazão são condenados a 76 anos de prisão pela morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Quantas Marielles o Brasil permitirá sejam assassinadas até que se ressuscite a ideia de justiça nesta pátria de tantas indignidades? As bets estão on. Com o apoio de Mota e muito lobby, Câmara livra empresas e apostas online de serem taxadas. Quem é que manda? Flávio Bolsonaro convoca a reunião para pedir apoio na campanha e colocar ordem nos comparsas de partido. De olho no Master. CPI do crime organizado aprova a convocação de Daniel Vorcaro e irmãos de Toffoli. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando ao vivo em todos os nossos canais. Nesta quinta-feira, aliás, quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Ao meu lado já tem o Chico Sá, nesse dia tão importante, com uma decisão, Chico, que daqui a pouquinho vamos a Brasília para discutir essa cauda longa que a gente espera que tenha efeito. Gabi, uma decisão, a gente às vezes banaliza o termo histórico, mas essa sim é histórica. Com certeza. E eu só lembro que só foi desvendado essa história, só foi desvendada porque o Flávio Dino puxa a investigação para o plano federal e a PF vai e decifra todo o rolo do crime. Verdade. Se deixasse com a polícia, Ministério Público, com a turma toda do Rio, ali que é um pouco associada aos milicianos, jamais a gente ia saber, de fato, quem matou e quem mandou matar. É isso, Chico. Finalmente, aliás, 8 anos depois do crime, a primeira turma do STF condenou por unanimidade os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão a 76 anos e 3 meses de prisão cada um, por planejar e mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Isso aconteceu em março de 2018. Daqui a pouquinho, aliás, infelizmente, a gente vai ter a marca, mais uma vez, a data de aniversário desse assassinato que aconteceu no Rio de Janeiro. Também o Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, o delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio, foi condenado por obstrução à justiça e corrupção passiva. 18 anos de prisão é a pena. Os ministros consideraram não haver provas de participação do delegado no planejamento do crime, diferente do que apontava a acusação. Ronald Paulo Alves Pereira, o major da Polícia Militar, foi condenado por duplo homicídio e homicídio tentado, com pena de 56 anos de prisão. E, por fim, o Robson Calixto Fonseca, policial militar e ex-assessor do Domingos Brazão, um dos mandantes, foi condenado por organização criminosa com pena de 9 anos de prisão. Daqui a pouco a gente vai chamar a Heloísa Vilela. Eu quero só chamar aqui o voto do ministro Alexandre de Moraes, apontando que esse crime também teve conotação racista e misógina em razão da Marielle ser uma mulher negra. Vamos assistir. Assunto se juntou a questão política com a misoginia, com o racismo, com a discriminação. Marielle Franco era uma mulher preta, pobre, que estava, diríamos, no popular, peitando os interesses de milicianos. Qual o recado mais forte que poderia ser feito? E na cabeça misógina, preconceituosa de mandantes e executores, quem iria ligar para isso? Uma cabeça
de 100 anos, 50 anos atrás, vamos eliminá-la, e isso não terá grande repercussão. Elô Vilela, boa tarde para você. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Gabi. Olha, excelente, fortíssima e importantíssima a fala do ministro Alexandre de Moraes, que guiou, na verdade, todo esse dia, né, de leitura de votos, porque ele foi o relator do projeto. Agora, eu teria começado com uma fala da ministra Carmen Lúcia, porque afinal de contas também, a gente está falando de misoginia. Não, só estou dizendo assim que, afinal de contas, a gente está falando de mulheres que, quando ocupam posições de poder, ou são alijadas, ou são assassinadas, ou são colocadas em segundo plano, não é verdade? Então, foi um dia, assim, muito forte, das falas todas muito fortes e de recados muito determinados para esse sistema de milícias de facções criminosas associadas a interesses econômicos, a controle de territórios no Rio de Janeiro e totalmente infiltrados na política. Você tem aí um deputado, não é? Você tinha aí um representante do Tribunal de Contas, os irmãos Brazão, afinal, não eram desconhecidos, estavam na política, estavam nas instituições e, como disse o ministro Alexandre de Moraes, eles não tinham relação com a milícia, eles eram a própria milícia. Então, essa mistura de política com milícia, com vender insegurança para vender serviço, né, foi isso tudo que foi para o banco dos réus hoje e, claro, com esse agravante seríssimo que é a misoginia, o racismo, né, esse crime que tentou tirar da esfera política uma vereadora que tinha uma atuação firme e que estava, obviamente, incomodando. Elô, fundamental essa sua fala. Chico, até antes de passar, eu queria trazer, por favor, essas aspas da ministra Carmen Lúcia. A gente separou um dos trechos, que foi uma fala fortíssima da ministra Carmen Lúcia, questionando quantas vítimas vão precisar ser assassinadas no país até que a ideia de justiça seja recuperada. Vamos assistir. Eu me pergunto, senhoras e senhores, quantas Marielles o Brasil permitirá sejam assassinadas até que se ressuscite a ideia de justiça nesta pátria de tantas indignidades? Fortíssima essa fala. Fortíssima ali, nada melhor do que isso, essa frase diz tudo, porque estamos comentando o crime da Marielle, do motorista Anderson, mas basta uma rápida busca na internet que você vai ver o número de mulheres assassinadas da política, fora da política, em todas as instâncias possíveis, seja no poder, seja em casa, na esquina, na rua. É um festival de feminicídio diário. Com governos, Elô e Gabi, que a primeira coisa que fazem é retirar a verba de combate a esse tipo de crime. Porque, isso é frescura da esquerda, vamos deixar para lá, isso é coisa de feminista. Aí raspa o cofre, deixa esse tipo de crime sem combate. Por isso que a família Brazão, e não é só a família Brazão, você pode incluir nesse caso, não como autores do crime, nem como mandantes, mas é a mesma força política do bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro, ele dava comendas e mais comendas a esse povo envolvido no crime da Marielle. Então, é a mesma turma. Não vou dizer que o bolsonarismo apertou o gatilho ou mandou diretamente, mas fazia parte do mesmo banquete, da mesma história. Então, é um crime dessa turma. É um crime dessa turma toda contra uma vereadora que ali mexeu com os caras. Quando ela vai, ela puxa para a Assembleia o problema daqueles terrenos todos da milícia do Rio de Janeiro, ela virou alvo imediato. Elô.
Essa turma que foi rasgar a placa de Marielle também, né? Que foi tratar com ironia, com deboche, um assassinato desse calibre. Então, foi muito ressaltado aqui hoje também o fato de que eles chegaram, em primeiro lugar, a pensar em assassinar o Freixo. Mas como o Freixo, além de ser homem branco, era presidente do partido, se não me engano, e andava com muita segurança por conta do trabalho que já tinha feito à frente da CPI das milícias, eles acharam melhor que dava para mandar um recado eliminando uma pedra no caminho, que era um corpo descartável, porque é assim que eles tratam as mulheres, especialmente as mulheres negras, especialmente as periféricas, um corpo descartável. E foi quando se falou nisso que a mãe da Marielle saiu da sala, ela não aguentou, ela teve uma variação de pressão. O pai dela, então, também 2 vezes, no final ele não conseguiu nem ficar. Quando saiu o veredito e saíram as sentenças, ele foi imediatamente levado para os socorristas porque ele estava com um pique fortíssimo de pressão. Então, porque você imagine, já é doloroso para qualquer pessoa que tem um pingo de senso de justiça ouvir uma coisa dessa. Mas para uma mulher ouvir isso e para a mãe da assassinada ouvir isso, né, é muito difícil. Então, o que eu vi aqui hoje foi assim, foram vários momentos de uma dor muito intensa, apesar do resultado positivo, sabe, de um sentimento muito misturado, que até o deputado Chico Alencar falou exatamente a mesma coisa que eu pensei, escrevi até no artigo que eu escrevi pro nosso site, a mistura de uma vitória com derrota, porque não tem vitória depois da morte dessas pessoas. Não tem vitória você perder a sua mulher, você perder a sua mãe, você perder essa vereadora que prometia e que já estava fazendo tanto. Né? É um futuro, é um monte de coisa que ela ainda ia poder fazer e que não vai poder fazer. Então, a resposta melhor possível veio hoje, com esses 76 anos de cadeia para cada um desses irmãos Brazão. Até você falando da família da Marielle, Elo, acho que é importante aqui a gente trazer justamente a voz da irmã da Marielle, a Aniele Franco, que, assim como toda a família, também a esposa da Marielle, à época, sempre lutaram por justiça. Enfim, o quanto de sofrimento que essa família foi submetida, né? Assim como foi um sofrimento muito coletivo da Marielle, né? De toda a sociedade, de todos que acreditavam no projeto que a Marielle acreditou até o último dia da vida dela. Aliás, muito simbólico ela ter morrido no momento em que ela estava fazendo uma palestra, né? Com outras mulheres que tinham a mesma luta que ela, enfim, e sempre se posicionando muito sobre isso. Então, vou trazer aqui a fala da ministra Aniele Franco num dia dessa decisão histórica. Vamos lá. Diante de todo esse evento que está aqui e diante de uma fala muito marcante, que é a violência política de gênero e raça que existe nesse país e precisa ser parada. A estrutura que leva, de fato, a minha irmã a ser assassinada e as pessoas que ainda têm a mentalidade de diminuir ou minimizar um assassinato como foi o de Marielle, precisa parar. E precisa parar para hoje, para ontem, urgente. É isso, né? Como a Elu disse agora há pouco, esses parlamentares, né? Pessoas em posição de poder, homens em posição de poder que quebraram a placa da Marielle, por exemplo, enfim. E que tratam como mimimi você falar da morte da Marielle, como muito bem lembrou a Aniele Franco aqui. A Aniele, a mãe dela, a Mônica Benício, a ministra Carmen Lúcia, todas tocaram também num ponto comum. A Aniele falou, esse assassinato só foi esclarecido finalmente porque a gente ainda tem uma democracia. Então ela falou, eu tenho muito orgulho de participar de um governo que trouxe de volta, fortaleceu a democracia. A ministra Carmen Lúcia também falou disso. Ela relacionou o julgamento do 8 de janeiro com esse julgamento hoje aqui, como 2 momentos da defesa da democracia, porque a corrupção do sistema, do Estado, da política, pela invasão, pela penetração das milícias, do crime organizado, também corrói a democracia. Então, culpar e condenar os mandantes desse crime também é uma forma de fortalecer a democracia, ponto que a Mônica Benício também tocou a necessidade de fortalecer nossa ainda frágil democracia. Então, achei interessante como todas essas mulheres trouxeram também à tona
esse mesmo ponto. É isso, que deixaram, a própria Marielle deixou e todas elas, né, deixam esse legado. Muitas outras mulheres estão se levantando na política, ainda bem, por Marielle também, né, no fim das contas. Virou um grande símbolo, né, do país, tanto que a Raquel Gonçalves aqui, que está no assentamento Marielle Vive, aqui em Valinhos, falando que houve uma comemoração muito grande das mulheres de lá com esse resultado do julgamento, né? Aquela sensação de alívio, né? Pelo menos não passou, não deixaram barato, houve justiça. Até um pouco tardia, 8 anos depois, mas graças à Polícia Federal, ao então ministro da Justiça, Flávio Dino, que é muito determinação dele, por isso que eu faço questão de trazer o nome dele aqui, esse caso chegou a esse resultado que vemos hoje. É isso. Elô, você quer fechar? Não, eu só queria acrescentar que o PSOL protocolou hoje um pedido para reabrir casos que envolvam milícia, nos quais o Rivaldo, que é delegado de polícia, e na época era diretor da divisão de homicídios e que atrapalhou o máximo que pôde a investigação, porque também tinha envolvimento com essa mesma milícia, pediram para reabrir todos os casos em que ele estava envolvido e reexaminar esses casos, porque não basta punir os culpados pelo assassinato de Marielle. Isso tem que ser só o pontapé inicial para impedir que outros assim aconteçam, para garantir que mulheres que ocupam posição de poder possam exercer esse poder e continuarem vivas, e outras possam vir. Então, tem que ser o ponto inicial de um grande processo de desmonte desse sistema que está corrompido, que está viciado, especialmente no Rio de Janeiro, onde você tem, tipo, 50% do território do Estado sob controle de diferentes grupos. Perfeito, Elô. Perfeito. Elô, como é bom ter você aqui com a gente e acompanhando esse momento histórico e dando o nome realmente a tudo que aconteceu, né, e analisando dessa maneira tão clara. Eu quero trazer um outro assunto aqui para a gente acompanhar, que vem de Brasília, da Câmara dos Deputados, aprovando o PL antifacção, só que retirando desse projeto o trecho, gente, que estabelecia uma tributação extra sobre as bets para financiar a segurança pública. Eu me lembro, Chico Sá, que quando a gente levantou esse ponto das bets, a primeira coisa que você falou foi: tô achando muito estranho isso. Sim. Será que vai passar mesmo? Tomara. Sim. Mas levantou um ponto de estranhamento ali na hora. Eu conheço esse Congresso, gente. Todo mundo conhece, aliás, né? Só sai isso dali. Então, a criação da CID, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre apostas de cota fixa, deve ser discutida num outro projeto, a princípio, na casa. Essa taxa, que eu vou chamar aqui de CID-Bet, que caiu, ia resultar numa arrecadação extra de 30 bilhões de reais. O deputado do PT, Carlos Zaratini... Para a Polícia Federal, né? Para a Polícia Federal, que é quem está levantando tudo que a gente precisa ser levantado. Exatamente, Elô. O deputado do PT, o Carlos Zaratini, disse que foi um lobby criminoso das bets que venceu. A gente tem o trecho dessa fala e já volta a discutir. Vamos lá assistir. Olha, o lobby das bets de novo venceu, conseguindo retirar do projeto antifacção a cobrança de uma taxa para financiar a segurança pública. Veja só, o que nós estamos assistindo, que o Centrão, aliado com a extrema-direita, se juntaram para proteger as bets. Esse lobby das bets é criminoso. Além de tirar um dinheiro fantástico da população através do vício do jogo, agora eles conseguem impedir que uma parte disso retorne para que o governo faça o combate ao crime organizado. E depois da CPI das bets também, né, ela não ter dado em nada, agora vem mais essa. Não, e Gabi, Chico, não foi só o lobby das bets, foi um golpe que o presidente da Câmara, Hugo Mota, deu na Assembleia ontem, em todos os deputados, porque quando ele viu que estava se votando um destaque para impedir que esse ponto saísse
do projeto, ele viu que ele ia perder, ele viu que o lobby das bets ia perder. Aí ele desligou os microfones, disse que já tinha sido aprovado, que estava resolvido e vamos embora. E os deputados ficaram lá pedindo contagem dos votos e ele não permitiu. Então, esse projeto, aí ele veio com a conversa mansa, de que vai fazer um projeto em separado para poder taxar as bets e o dinheiro ir para a segurança pública. Acontece que ele não vai e nem vai botar em votação. E a gente já está chegando em março e o Congresso tem pouco tempo de trabalho até começar a corrida eleitoral. Então, isso é conversa fiada para boi dormir e foi no tapetão. Os deputados estavam irados hoje com a manobra que ele fez para impedir que se votasse. Por quê? Porque ele viu que ia perder, porque pelo lado, né, da moralista, você consegue muitos deputados da direita para votar num projeto como esse, para cobrar das bets dinheiro para a segurança pública. Então eles estavam rachados, não iam conseguir tirar isso do projeto. Aí ele tirou no tapetão, por incrível que pareça ou não, né? Como a gente poderia prever. Imagina a derrama de dinheiro das bets que não foi, porque basta fazer as contas. Eles vão economizar quanto, Elô? 30 bilhões? 30 bilhões. 30 bi. Vão economizar 30 bilhões. Você pega ali, você compra fácil 200 deputados, assim, fácil. Junta 10 bets. Gente, dinheiro de bet é um negócio assim que é aos caminhões. Porque é o dinheiro mais fácil do mundo, porque é um dinheiro quase fruto de roubo. Porque não se ganha, ou quem joga não ganha. Vai ganhar ali numa coisinha ou outra para ser enganado, depois é engolido. As bets estão tirando dinheiro da mesa do trabalhador. Estão tirando pão, arroz, feijão ali todo dia. Tem casos e mais casos, é uma doença social. É a doença de saúde pública, gravíssimo. Sabe? E essa gente... E você vai pensar, o que significa... O que significa 30 bi para eles e o que você faz com 30 bi na mão da Polícia Federal, sabe? Isso também é muito cruel, isso também é muito abjeto pensar nisso, né? Demais. Elô, obrigada por hoje, minha amiga. Bom trabalho por aí em Brasília. A gente se fala de novo em breve. Um beijo para você. Tá bom. Tchau, tchau. Boa noite, querida. Obrigado. A gente aqui está se reacomodando na nossa mesa redonda do N2, porque o Rodrigo Viana está chegando para falar sobre... Olha, Rodrigo, não sei nem por onde começar com essa notícia que você vai trazer agora aqui para gente sobre um impeachmaço da extrema-direita, né? Um novo alarde que está vindo aí por parte da extrema-direita. Isso faz parte do clima de eleição, né, Gabi? Eles estão atrás de duas coisas. Um grande escândalo, para poder carimbar no Lula, na família do Lula e tal, para tentar fazer o equilíbrio. Você tem um Bolsonaro preso, né? E daí você tem que ter um grande escândalo para tentar dizer assim, olha, essa eleição é a eleição que você tem a chance de tirar o PT, porque o PT é escândalo e tal. E a outra coisa é isso, né? Então, aliás, tem a ver com essa primeira, de você voltar com essa ideia de impeachment. Não tem clima para isso, é muito diferente lá do segundo governo da Dilma e tal, mas a extrema-direita está fazendo barulho. A gente vê do que eles são capazes, inclusive ontem com a nossa colega, com a Manu, no Congresso, atacando, né, a repórter do ICL, a extrema-direita, né? De maneira covarde, né? Canalha. Isso. Aquela covardia daquela macharada que ataca sempre as mulheres. Típico, né? Sempre as mulheres. Mulher. O mundo do Bolsonaro ali naquela entrevista que ele fazia diariamente. Legado do Bolsonaro. Perfeito. Legado do Bolsonaro. Todo dia ele atacava uma mulher. A turma dele continua nesse mesmo serviço sujo até hoje. Agora, esse impeachment que eles estão falando aí é uma papagaiada, um negócio. Eu acho que a gente nem deveria perder muito tempo com isso, mas só para mostrar que eles estão nesse terrorismo. A gente acha, não, refluiu um pouco, o bolsonarismo está um pouco mudado. Não está nada mudado. Eles vêm do mesmo jeito e delirantes, mas dialogando com 40%, 50% da população brasileira, Gabi. Isso que é preocupante, né? Estão falando, vamos propor impeachment de 16 ministros do Lula porque eles não responderam a pedidos da extrema-direita no Congresso para prestar esclarecimentos, etc. Tem até aqui uma fala da Carol Detoni, que é deputada do PL, dando a justificativa, supostamente, da extrema-direita para querer esse impeachment. Então a gente vai assistir e volta a conversar. Vamos lá. Esses pedidos estão baseados em requerimentos de informação. 54 requerimentos de informação
protocolados nos anos de 2024 e 2025 por mais de 20 deputados, questionando, pleiteando informações sobre o uso do dinheiro público, sobre políticas públicas, mas que, no entanto, não foram respondidos pelas pastas dos ministros de Estado do governo Lula. Está escrito no artigo 50 da Constituição que se um ministro de Estado não responde requerimentos de informação em 30 dias, ou responde de modo insuficiente, ou presta informações falsas, incorre em crime de responsabilidade. Aliás, uma coisa que eles estão tentando fazer, né, Rodrigo, é tentar abafar a treta da extrema-direita. Sim, esse também é um dos motivos para essa coletiva de hoje, né? Exato. E aí o Flávio Bolsonaro, né, o pré-candidato à presidência, ele está tentando conter as brigas internas, ou pelo menos publicamente dar esse recado que está tentando conter, né? Então, hoje ele convocou uma reunião do PL com os senadores e deputados, essa reunião aconteceu, ele quer que os membros do partido parem de dar declarações controversas, vamos dizer assim. Sabe aquela declaração que dá na cara, ou aquelas rusgas, farpas que eles ficam trocando em rede social, muitas vezes recado naquela saída de visita ao Bolsonaro da Nicolas, Papudinha. Malafaia, essa turma toda. Exatamente, exatamente. Então, ele quer estabelecer também uma hierarquia quando ele faz essa reunião, né? Dizer, sou eu que mando, sou eu que estou em campanha, o meu pai escolheu que eu seja candidato. Mas vai ser difícil, viu? Porque... Não, e eu ia dizer que ele convocou a reunião de hoje para tentar organizar essa bagunça na extrema-direita. Mas, na verdade, o que ganhou peso mesmo hoje, o Chico já conversava com a gente mais cedo aqui sobre isso também, é que vazaram as anotações que o Flávio Bolsonaro fez no papel. É o velho trabalho do repórter, né, Chico? Aí trabalho de reportagem. Ele anotou, durante a reunião no PL, o quadro nos estados, pelo Brasil. E aí, algumas coisas chamam a atenção. Então ele vai estado por estado, o que pode ser feito e tal, os candidatos, governador, Senado. Olha o que ele anotou em relação a São Paulo. É esse de baixo aí, Chico. Felício Ramute. Tem um cifrão do lado. Dinheiro, grana. Que é o atual vice do Tarcísio. É o atual vice que está sendo investigado... Sob suspeita de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro no Panamá e em outro paraíso fiscal. Pelo menos 8 milhões. Mas daí era legal colocar de novo na tela a anotação. Isso aqui, para quem não entendeu, acho que é bom explicar. A anotação de próprio punho do Flávio Bolsonaro. Então você imagina, ele está na reunião aqui na mesa, conversando com o Rogério Marinho, com o Valdemar, do PL, e está anotando. Então ele anota ali, Felício Ramute, cifrão, dinheiro, grana. André do Prado, pode ser vice? Ele põe André do Prado, vice, ponto de interrogação. Por quê? O André do Prado, para quem não é de São Paulo, é o presidente da Assembleia Legislativa e está sendo cotado para ser o vice do Tarcísio. Então, é o Flávio querendo dizer, eu vou indicar o vice para o Tarcísio. Eu vou botar esse André do Prado para ser o vice, possivelmente. Tem muitas anotações interessantes nessa papelada que foi achada... Tem uma segunda, né, pelo menos. Tem várias, mas Minas Gerais é a próxima, acho que a nossa equipe ia mostrar aí. Exatamente, é essa que está aqui. Eu falei, só citei o Panamá de paraíso fiscal, Andorra também. Isso. A grana em Andorra, desse Felício Ramute. Tá. Mas vai para Minas aí, Gabi, vamos ver o que tem lá. Anotações de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais. Pessoal, se puder botar aí na tela... Esse tem uma papel... frase ali curiosa, né? Tem. Essas anotações de Minas. Me puxa para baixo. Olha. Com o Matheus Simões ali. Porque ele anota assim, possíveis candidatos a governador. Flávio Bosco, PL. Aí ele põe assim, conversar com o Nicolas. Tem que falar com o Nicolas. Quem manda em Minas para ele é o Nicolas. E quem manda no Nicolas é a Igreja da Lagoinha, com aqueles pastores, inclusive com o ex-pastor, o Fabiano Zettel, que é... o grande capo do escândalo do Banco Master. E financiador das campanhas. Financiador das campanhas do Tarcísio e do Bolsonaro. Mas ainda ficando ali com Minas Gerais, então possível candidato a governador é Flávio Bosco. Outro nome, Matheus Simões, que é o atual vice. E aí anotou o Flávio. Esse me puxa para baixo. Imagina como é que ficou o Matheus Simões vendo essa anotação hoje aí, hein? Matheus Simões, me puxa para baixo. Deixa ali na tela mais um pouquinho, se for candidato. E aí ele anota do lado, Cleitinho e Pacheco também são. São o quê? Candidatos a governador em Minas. Então, o Flávio está desenhando o cenário
e está dizendo com todas as letras que o Matheus Simões não dá, porque puxa para baixo, se ele tiver que apoiar o Matheus Simões, puxa para baixo a candidatura dele em Minas, que é um estado importantíssimo, Gabi. Tem várias, viu? Tem anotação do Brasil inteiro aí. Não, e tem uns ataques ali, ele fala de uma mulher repolho. Tem uma mulher repolho? Que ele não é alguém muito forte dentro do PL. Dentro do esquema da extrema-direita. Mas não está identificada a mulher repolho. Não está identificada. Eu queria saber quem é a mulher repolho. Mulher repolho, por favor, gente. Flávio, explica pra gente. Gabi, tem também uma anotação em Alagoas. Em Alagoas, ele põe o nome do Arthur Lira. Não sei se nós vamos ter Alagoas aqui, porque é que eu fui lendo aqui, mas eu descrevo para vocês. Lá está escrito Arthur Lira, entre parênteses, JB. O que quer dizer isso? Arthur Lira é um assunto do Jair Bolsonaro. Ou seja, ele deixa muito claro que o Arthur Lira está na mão do Bolsonaro. Está na mão do Jair. Então, o Arthur Lira pode ser candidato ao Senado? Fala com o JB, que é o Jair Bolsonaro na cadeia. Né? Então, são muitos indícios interessantes. Ele convoca essa reunião para dar uma acalmada nessas brigas, mas acaba trazendo à tona outros dados interessantes para a gente observar, né, Gabi? É isso. Então, se era para arrefecer a treta ali na extrema-direita, tem umas anotações que acabam até levantando, de certa maneira. Esse cifrão no vice do Tarcísio é muito interessante, né? Porque na hora que o cara está assim, no alvo total desse escândalo fora do país, pegaram ele nessa super lavanderia de Andorra e do Panamá, ele é um ex-prefeito de São José dos Campos, daqueles que exaltam a família, Deus, e somos puros, o PT que é ladrão, daquela turma bem estridente, e lá o próprio Flávio Bolsonaro vai e faz um cifrão ao lado, como dizer, o problema aqui é grana. Acho que fica essa marca pro Ramute. Total. Cifrão, o Ramute, você é o cifrão. A mulher repolho, Chico, é do Mato Grosso do Sul. Tem listados alguns candidatos ao Senado, Reinaldo Azambuja, Capitão Contar, e aí vem assim, mulher repolho pediu 5 mil. 5 milhões. Pediu 5 milhões. Acho que ele ficou até com vergonha de escrever o nome, porque pediu 5 milhões. Aí ele não quis botar o nome Ele não quis dizer quem que é o nome, mas quem é a mulher repolho. Mulher repolho, realmente, gente. Tá gerando aqui uma comoção. No se você souber quem é, você é aí do Mato Grosso, se souber quem pode ser a mulher repolho que quer 5 milhões para ser candidata, ajuda a gente aqui do ICL. Como diz aquele apresentador, me ajuda aí, né? Ajuda aí, me ajuda aí. Ajuda aí. Gente, vamos ver até onde que ele vai manter essa imagem aí, né, de conciliador, o Flávio Bolsonaro, porque por enquanto só, pelo menos ali pela parte do governo, está virando motivo de piada só. Total. Mas vamos seguir aqui. Simbora. Trazendo, aliás, mais uma vez, a gente fala sobre a nossa estreia aqui do ICL, que é o Oráculo ICL. Ontem a gente teve acesso ao oráculo pela primeira vez, né? Acho que eu posso contar esse bastidor. Conta. Aquele spoilerzinho por favor. que a gente pode dar de como é que vai funcionar essa ferramenta. E, gente, eu achei muito interessante que, imagina, quem já tem acesso, por exemplo, à nossa plataforma ou que pensa ter acesso à plataforma dos nossos cursos ali, mais de 300 cursos. E aí você quer assistir um curso tal ou você quer relembrar de um trecho específico que você estudou, né? Porque é uma infinidade ali de cursos. Sim. Então, sobre Gaza, por exemplo, você quer lembrar um trecho que o professor Reginaldo Nasser traz ali, você digita a sua dúvida e o Oráculo ICL te responde com o trecho, trazendo ali os principais questionamentos. Ou então, eu tenho 15 minutos para estudar hoje, mas eu não quero deixar de estudar. Então, como é que eu posso... Você vai direto ao ponto. Eu achei muito interessante. Então você vai participar de um debate, está ali no meio de um debate com os amigos e quer argumentos, por exemplo, para defender o fim da jornada 6x1. Pronto. Vai lá, vai chegar o professor da economia ou algum especialista da economia que... Vai aparecer a Débora Maganha na tela dele. Exatamente, que deu aula ou fez algum curso, deu algum curso aqui no ICL e vai te explicar. E te dá ali, debulhado os argumentos para o teu debate. E o mais interessante, né, o Edu fez simulações com a gente e vai fazer amanhã para você entender melhor como é que é. Então você faz uma pergunta, que nem você faz para a inteligência artificial. Você faz uma pergunta e aí o oráculo vai listar tudo que já existe no ICL sobre esse assunto. Com links, você tem a opção de entrar. Então, assim, o Renato Janine Ribeiro falou sobre esse assunto no dia tal. Você clica ali e você pode ir e ouvir o trecho do Renato Janine Ribeiro
ou do Castro Rocha, ou da Marilena Chauí, ou da Débora Maganha, do Lindener Paredes. Do Rodrigo Viana. Se tiver alguma coisa lá, né? E aí você acessa. Você não fica só com a informação por escrito, você acessa o link, cortes feitos por essa ferramenta. Aí é sensacional. uma informação que você sabe de onde vem, você sabe quem é o professor. E você pode dar referência com quem você está discutindo. Mas como é que você sabe? Bom, isso aqui foi o professor tal, que é especialista nisso. O cara botou a cara ali no vídeo. Não é uma informação que você fica, será que eu confio? Você sabe que meu filho, quando vai fazer trabalho na escola, os professores sempre pedem para ele, porque senão vira aquela moda do Google, né? Então tem que dizer a fonte. Peraí, você procurou no Google, mas qual é a fonte, né? Então eles aprendem isso na escola, o que é muito bom, né? Quer dizer, não basta procurar no Google, você tem que dizer que fonte que é. É confiável? Você sabe se essa fonte é uma fonte confiável, né? Então, aqui você sabe. Nós vamos dar a fonte para você. Bom, então a gente deu mais spoilers hoje. Opa, tá chegando perto. Até porque a gente pôde testar pela primeira vez essa ferramenta, foi muito bacana. Então, vou chamar aqui rapidinho um trecho para você ver o que te espera, mas já vai em sln2.com.br, deixa o seu e-mail para você ser avisado que o nosso lançamento está começando, é gratuito, você vai levar 2 segundos aí enquanto assiste a gente no N2. Vamos assistir. Você já imaginou o que o Mujica te diria se pudesse conversar com você? Como a filósofa Nancy Fraser analisaria a sua angústia sobre o capitalismo? E se a professora Marilena Chauí também pudesse trazer lições de filosofia que você precisa? Eu sou o Oráculo ICL. Eu reúno o pensamento dos maiores mestres da história contemporânea e organizo essas ideias para ajudar você na sua busca pelo conhecimento. Quer descobrir tudo o que eu posso fazer? Garanta sua vaga no lançamento dia 26 de fevereiro. É isso aí, gente. Então amanhã a gente vai acompanhar o lançamento com o Eduardo Moreira, com grandes nomes, professor Castro Rocha, por exemplo, vai estar lá. Aliás, acho ótimo, já que tem curso do professor Castro Rocha na nossa plataforma, um dos melhores, inclusive. Vamos nessa? Simbora! Vamos seguir aqui a nossa programação. A gente falou agora há pouco do projeto de lei antifacção, né? Teve muita discussão, ano passado muitas alterações nesse projeto, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei, o plenário, em votação simbólica, rejeitou as mudanças do Senado e retomou substancialmente o texto que foi inicialmente aprovado, agora vai à sanção presidencial. A nossa equipe fez preparou uma tela para vocês com os principais pontos desse projeto, a gente vai entender já com a nossa convidada, mas já coloco aqui na tela para a gente começar a discutir essa história. Então, cria a tipificação de facção criminosa, que é válida para organizações criminosas, milícias, grupos paramilitares. Betis. Pois é, essa ficou de fora, né? Essa ficou de fora. Prevê pena de reclusão de até 40 anos e inclusão em banco de dados de integrantes e financiadores. Aumenta também penas para crimes como bloqueio de vias, controle de território por violência e obstrução das forças de segurança. Facilita a decretação da prisão preventiva, autoriza bloqueio e apreensão de bens de pessoas ligadas a facções, esse foi um ponto muito discutido no ano passado. Recursos e bens apreendidos podem ser destinados a fundos de segurança pública e, por fim, permite que juízes autorizem gravação de visitas a presos ligados a facções, inclusive com advogados mediante decisão judicial. Eu vou chamar a nossa convidada, que é a Carolina Grillo, que é coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos e professora da UF também. Professora, seja bem-vinda, é um prazer te receber. Prazer. Olá, boa tarde, boa noite essa hora já. Boa noite. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Professora, eu já quero te perguntar da maneira como foi aprovado e encaminhado para a sanção esse projeto, o PL antifacção. Quais são os pontos ali que, na sua concepção, são os principais avanços e os mais controversos e de retrocesso também? Bem, primeiro é importante frisar que o texto hoje se encontra muito melhor com relação a como ele já esteve antes. Esse texto passou por muitas negociações. Toda vez que se fala num aumento de pena e num endurecimento penal, num recrudescimento do combate ao crime, há sempre um risco muito grave
disso promover uma série de violações contra garantias constitucionais. Então, nesse sentido, o texto atual, ele permitiu alguns avanços em relação ao texto anterior, porque há nele um cuidado maior em relação, por exemplo, penas para bloqueio de ruas, controle de territórios, havia margem, por exemplo, para criminalização de movimentos sociais, de manifestações de rua por realizarem bloqueios. Então, há um cuidado maior nesse texto para que não haja um uso desse projeto de lei, para que depois ele seja empregado para outras finalidades, né, e violem garantias constitucionais, por exemplo, de movimentos sociais. Então, há um cuidado maior. Há um cuidado maior também com a questão, com um ponto que é o mais importante, acredito eu, com relação a esse projeto de lei, que é a questão da intervenção nas empresas, nas pessoas jurídicas, com envolvimento com o crime organizado. Houve um cuidado maior em como vai ser essa intervenção e como vai ser o bloqueio de bens, a intervenção nas empresas e também com relação à captura desses ativos e desses bens, aonde eles vão ser destinados. Então, houve um detalhamento maior de certas ações. É claro que é sempre um problema a gente acreditar que aumento de pena vá solucionar um problema tão grave quanto o crime organizado. No entanto, num contexto em que havia um clamor popular para uma resposta mais dura ao crime, esse PL apareceu como uma resposta e ele apresentava uma série de riscos, né, de que muitas violações de direito estivessem incluídas nesse pacote todo. E, no entanto, o texto atual ele conseguiu matizar, conseguiu organizar melhor para que essas mudanças legislativas sejam direcionadas estritamente ao combate ao crime organizado e não acabem impactando outros grupos como um efeito inesperado. É muito esclarecedora essa resposta da professora. Eu até, hoje, durante o julgamento do assassinato da Marielle, o Alexandre de Moraes falou sobre o avanço do PL antifacção, disse que é um passo importante. A gente tem o trecho também dessa fala do ministro, vamos trazer aqui. Vamos lá. Não, as polícias como um todo não têm o reconhecimento que merecem, reconhecimento geral e reconhecimento no sentido de infraestrutura, de salários, de condições de trabalho. Isso ontem, inclusive, foi aprovado o projeto de lei, o PL das facções, para tentar avançar. Como toda lei, como todo projeto de lei aprovado, tem vantagens, pode ter desvantagens, mas foi um passo importante. Então, há necessidade de dar mais infraestrutura para a polícia. Não se combate crime organizado só com alteração legislativa, se combate com dinheiro, dando mais orçamento e com valorização da polícia. Professora, temos aí a fala do Alexandre de Moraes e a senhora destacou alguns pontos positivos e que o projeto acabou ficando melhor do que estava sendo debatido no início, na tramitação na Câmara dos Deputados. No entanto, a gente sabe, ele saiu da Câmara, foi para o Senado, do Senado voltou para a Câmara. O senador Alessandro Vieira, que foi o relator no Senado, ele entendeu que o DERIT, na volta para a Câmara, acabou tirando pontos importantes que tinham sido colocados pelo Senado. E o senador Alessandro Vieira disse que do jeito como ficou o projeto, apesar de reconhecer que há avanços, etc., etc., você vai ser mais duro para combater o que o Alessandro Vieira chamou de os pobres do crime do que os ricos que praticam crimes no entendimento dele. Esse é um ponto, foi levantado pelo senador Alessandro Vieira, que foi o relator no Senado. E o outro ponto, havia uma tentativa de você tirar a Polícia Federal de várias atribuições nas investigações de crime organizado, e me parece que isso foi mantido, né, Gabi? O DERIT acabou, diminui, né, o tamanho da Polícia Federal porque você dá mais papel para as polícias estaduais. É isso mesmo, professora? Seriam pontos que a gente pode dizer que, apesar de um balanço geral mais para o positivo, no entendimento da senhora, pelo que eu entendi, tem alguns pontos aí que pioraram do Senado para a Câmara, ou não? Bem, é sempre difícil na hora de se aprovar uma lei, nunca vai ficar da maneira de uma maneira perfeita, porque é uma negociação para que ela seja aprovada. Então é claro que a diminuição da
possibilidade da Polícia Federal não é algo desejável. Atualmente, a Polícia Federal tem sido a polícia mais ativa, que tem obtido maiores resultados no combate ao crime organizado, justamente porque a gente está lidando com facções que atuam nacionalmente, muitas vezes de maneira internacional, transnacional. Então, a Polícia Federal tem um papel importante, e também porque existe uma possibilidade, no histórico das organizações criminosas no Brasil, elas têm uma capacidade de cooptação estatal muito forte no âmbito estatal, principalmente nas polícias civil e militar. No entanto, o projeto de lei, ele prevê uma série de cooperações e de formas de regulamentar essas cooperações. Então, é claro que a Polícia Federal continua, sim, tendo um papel importante, mesmo nessa redação final também. Professora, quero muito agradecer a sua presença aqui, a professora Carolina Grillo, conversando, esclarecendo esses pontos do PL Antifacção aqui junto com a gente no N2. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado, professora. Muito obrigada. Boa noite. A gente vai ter, ainda a segurança pública vai ser um grande ponto de debate nas eleições desse ano, então com certeza a gente vai voltar. E quando a gente fala antifacção, né, só para, assim, PCC, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, lá. Nós estamos falando dessa turma aí. A máfia dos combustíveis, que, por sua vez, tem um ramalzinho ali na Faria Lima, com aquelas fintechs, etc. Tomara que chegue a esse povo. Tomara. E é necessário mesmo. O Brasil precisa combater, porque essa gente estava armando um Estado dentro do Estado, né? Assim, tomando território e tomando dinheiro também, porque é muito visível os territórios tomados, né? Quando eles põem aquelas... enfim, você não pode passar, a polícia não consegue passar no Rio de Janeiro, em São Paulo não tem muito isso, mas no Rio é muito forte. Agora, e territórios que são dominados de maneira invisível? Aí isso não, né, a gente não fala tanto, mas apareceu na investigação da Carbono Oculto, né? Então, também é crime organizado, também é facção. Claro. Aliás, foi um ponto muito discutido no ano passado, Rodrigo, quando esse PL estava em tramitação lá na Câmara dos Deputados, né? Muitos deputados colocaram essa questão também. Posso seguir aqui trazendo novidades a respeito das convocações do Daniel Vorcaro, a CPI do crime organizado. Aprovou a convocação do dono do Banco Master e de 2 irmãos do ministro Dias Toffoli. Rapaz, 2 irmãos do Toffoli na CPI. E além do Vorcaro, os senadores também determinaram depoimento de executivos, pessoas ligadas ao Banco Master. E é comparecimento obrigatório, então não tem aquela coisa de facultativa, né? Vai se quiser, pode dar uma desculpa, enfim. Nesse caso é obrigatório. E os senadores também votaram e aprovaram quebra de sigilo bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos do Banco Master, da Merge de Participações e da empresa Reag Trust, distribuidora de títulos e valores imobiliários. Então, o Toffoli e os irmãos dele são sócios da Merge, né? Só para lembrar aqui, porque eu citei agora, que integrou esse grupo controlador do resort Taiaiá, lá no Paraná. E segundo os integrantes da CPI, teve uma pressão bastante importante, muito forte, contrária a essa quebra de sigilo, né? Que veio do STF, só que o pedido foi mantido ainda assim. Rapaz, olha, então, essa Merge, se você abrir... não é que seja uma empresa tão grande, ela não é uma empresa grande, mas ela é grande no estrago que pode causar para o ministro. Dentro de uma teia numa teia importante, e a família do Dias Toffoli, é isso. Mas eu acho que o Toffoli vai contar com uma grande proteção do parte do Centrão e da extrema-direita. Porque quando o Toffoli salva o Flávio Bolsonaro, naquele caso do COAF e do crime de peculato, as rachadinhas, o Toffoli se consagra na extrema-direita. E por isso que o Flávio deu a ordem, não é para bater... Não é para bater no Dias Toffoli. Então, eu acho que ele vai contar com a proteção da direita nesse depoimento. O estrago vai ser menor por isso. Mas tem os franco-atiradores, né? Os senadores que não têm tantos compromissos, todos têm algum compromisso, mas que não têm tantos compromissos, que podem levantar dentro de uma CPI. Sim, ninguém sabe o que pode dar. Você sabe como é que começa, não sabe como é que termina. Né? Alguém puxa um fio ali e você descobre... as ligações da família dele com fatos importantes. Olha o número, são 111 aparelhos de telefone que envolvem essa turma toda. Contando com a sacanagem lá em Trancoso, que, para quem não lembra, a sacanagem do Trancoso, que foi uma
informação dada na revista Liberta, na coluna Reserva Exclusiva, eram as festas para fazer lobby usadas pelo Vorcaro, pelo Daniel Vorcaro. Era uma imensa sacanagem, bacanais, pior do que em Sodoma e Gomorra, por quem viu, pelos testemunhas oculares da história. Para quem teve tempo de ver, né? Porque estava todo mundo ocupado. Mas quem viu, contam que eram bacanais monstruosos. E também tem telefone desse universo. Então, são 111 telefones que não tiveram ainda seus sigilos quebrados, porque o Toffoli segurou a onda. Mas agora a CPI vai quebrar. Agora a CPI vai quebrar. Rapaz, isso aí me lembra... Eu cobri a CPI do orçamento, não, é a antiga, lá dos anões, né? Os anões do orçamento. Eles foram quebrando e deixavam tudo no papel na época, né? E foram guardando uma sala secreta lá, que só alguns tinham acesso. Mas aquele negócio foi, lembra, Chico? O negócio foi vazando de uma maneira, foi aparecendo... Ninguém segura. Ninguém segura. Não tem como. Ninguém segura. Então, o Toffoli tentou blindar, mas olha, essa quebra... Tanto a quebra de sigilo dos telefones quanto os depoimentos, né? Vamos ver quem é que vai apertar. Tanto o Vorcaro, não podemos esquecer, é o personagem central também. Não vamos dizer que o Toffoli é o central. O central é o Vorcaro, que foi o grande sacana, o grande operador de todo esse esquema. Sim. Mas o Dias Toffoli acabou trazendo para dentro do Supremo esse problemão, né? Porque as empresas da família dele têm ligações, de fato, com o Grupo Master. E lembrando que ontem a Elo Vilela trouxe atualizações de uma CPI, especificamente do Banco Master, encaminhando no âmbito da Assembleia, né? No âmbito estadual DF, também. No DF, né? No DF, exatamente. Então, ontem a Elo trouxe essa atualização importante. No âmbito da Câmara, né? A gente falou, claro, aqui da Câmara Federal, a gente falou aqui da CPI do crime organizado, mas existe uma pressão e também assinaturas que já foram coletadas para uma CPI, especificamente sobre o Banco Master, né? O escândalo financeiro que até agora não saiu do papel, e o Arthur Lira meio que está empurrando com a barriga, né? O presidente da Câmara até agora não colocou em votação. O Hugo votação Mota. Não. Meu Deus! A gente falou do Arthur Lira agora há pouco, né? Mas seu inconsciente está certo. É verdade. Quem mandou até há pouco Olha tempo, aí, quem coloca lá o Hugo Mota e quem tem muito poder. É verdade. Ele que botou o Jabuti pendurado lá. Foi ele que botou pendurado, exatamente. Esse ato falho teve uma razão de ser. Né? Tem um fundo histórico aí. Exatamente. Mas o Hugo Mota, ele não colocou essa CPI até agora e disse, não, porque tem que estar não sei quantas CPIs, né? Essa não sai na sistema Câmara. Da casa. Vamos falar... Ainda mais em um de eleição, Vamos falar real, essa não sai na Câmara. Não sai, porque todo mundo lá era amigo do cara. Amigo do Vorcaro, comia na mão dele. Agora, na Assembleia do Distrito Federal pode sair, né? Pode. Porque o Ibanez está meio por baixo nesse momento. E está sendo deixado quase que jogado aos leões pela extrema-direita. E isso pode trazer consequências. Quem sabe o fio comece também a ser puxado a partir dessa jogada aos leões, né? Tomara. Vamos ver. Posso trazer também pesquisa? Por favor, Gabi. Olha, porque, gente. Não, é curioso, assim, antes, porque a gente fala, o Flávio Bolsonaro bagunça na extrema-direita, guerra, briga, não sei o quê. Mas o fato é que, com toda a bagunça, ele está chegando com força para disputar com o Lula. A verdade é essa. Vamos ver como é que saiu esse levantamento que foi realizado pela Atlas Intel para Bloomberg News. A gente vai colocar aqui na tela o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecendo pela primeira vez empatados no segundo turno em pesquisa eleitoral. Então, você vai ver ali que, ou você que não me acompanha em vídeo, mas a gente escreve aqui para você que essa linha azul é a do Flávio Bolsonaro, a linha vermelha é a do presidente Lula. Então, no começo, né, vamos olhar desde dezembro de 25, que é o que a gente tem aí de informação dessa pesquisa, o presidente Lula apareceu com 53, depois em janeiro 49,2, agora 46,3. Então, houve uma queda desde dezembro, né? O Flávio foi uma subida em dezembro 41%, janeiro quase 45%, agora em fevereiro aparece com 46,3%. É assim, empate. Quase milimetricamente empatado. Você tem aí os votos o sonho da terceira via foi pro buraco. Quer dizer, a terceira via que já era meio quase extrema-direita também. Mas Caiado, Ratinho, vai todo mundo para o espaço. E esses votos, claro, vão para lá, vão para o Flávio Bolsonaro. Aí é segundo turno. E sempre é bom ressaltar, a metodologia dessa pesquisa digamos assim, que não é ali, você não pode carimbar 100%, que é uma pesquisa de internet,
Quanto mais militante você for, você corre para responder. Exato, eles fazem uma espécie de... Aparece para você também, né? Aparece para todo mundo, direto. toda hora. Eu já preenchi, inclusive, é uma espécie de pescaria. Você está ali parado no seu Instagram e vem aqui. O senhor quer dizer a sua opinião na eleição de 2026? Quem está preocupado com outro assunto, passa, não vai responder. Quem gosta de política ou é engajado, responde. Isso quer dizer o quê? A pesquisa é mentirosa, é manipuladora? Não, é um método que eles usam. E esse método acaba refletindo mais quem é mais engajado e capta melhor estas ondas de internet, Gabi. E quando foi feita essa pesquisa? Logo depois do Carnaval, quando houve aquela onda, principalmente da direita, com críticas ao desfile no Rio, ao Lula, etc, etc. Então, ela captou um momento em que houve realmente críticas fortes nas redes ao Lula. Será que isso vai se manter dessa forma? Vamos esperar as próximas pesquisas. A direita, o Flávio Bolsonaro, estão tentando criar um fato consumado de que ele já empatou, de que ele vai ganhar. É do jogo. Agora, vamos esperar as próximas pesquisas. Essa aqui tem essa questão da metodologia. Repito, não precisamos brigar com ela e falar é mentirosa, é manipuladora. Não, é um termômetro ali, né? É um termômetro. E eu acho que é um termômetro importante, inclusive, para o Palácio. Exatamente, exatamente. Não é, Gabi? Porque também não dá para brigar. Não, é tudo... Não. Tem uma tendência de diminuição da distância. Né? Então, tudo aquilo que se esperava, o Lula, o imposto de renda, isenção para quem ganha até 5 mil, pelo jeito não está refletindo tanto para a população por enquanto. Pelo jeito, a realidade não interessa tanto. Assim, para mudar voto. Reforça, óbvio, a realidade reforça o voto de quem vai votar no Lula, porque julga o governo dele bom, mas ela não muda mais o voto, mesmo para quem está sendo beneficiado, não muda porque é uma questão de torcida organizada de uma maneira fanática. É Lula e anti-Lula. É isso. Então não mexe com a realidade, o que é terrível, né? Então você pode ter o governo que tiver, que você não tem alteração. E normalmente as eleições eram decididas muito pela economia, se a economia está boa, se o desemprego está baixo, se a inflação está baixa, se tudo está controlado, esse representante ganharia a eleição. Não é mais assim. Você pode ir muito bem na onda de uma mamadeira de piroca. E o Flávio ele quer passar essa imagem de mais moderado, né, Chico? Ele está trabalhando para construir essa imagem de mais moderado em relação ao pai. Para capturar esses votos da terceira via. Falou. Pegar o voto do Ratinho, do Caiado, dessa turma aí. Ou seja, um voto de direita. Do Zema. Não bolsonarista necessariamente. E essa tentativa, e ele está na tática dele, ele está certo, né? Ele está certíssimo. Eu conversei com gente assim, lá próximo ao governo, né? Em off, evidentemente, e disseram, olha, a gente olhou os números, né? Já tinha olhado esses números logo depois do Carnaval, houve mesmo um solavanco, e o Lula teve um solavanco na sua imagem na pesquisa da Atlas, mas não é motivo para desespero, para achar que mudou tudo, calma, isso aí vai ter muita oscilação desse tipo daqui até outubro. E, provavelmente, uma eleição decidida por uma margem pequena. Isso é fato. Sim, a gente sabe que vai ser... 4 pontos. Que não vai ser uma festa, que vai ser difícil. É bom, porque também acende os alertas, né, já possíveis, que é uma eleição difícil. Não vai ser moleza, porque não é uma eleição de uma comparação concreta. É uma eleição que o antipetismo vai voltar a ser muito forte, né? Embora Lula... é governo, é um Lula mais forte do que na eleição de 2022. Se o Bolsonaro, que vinha da pandemia e estava com a popularidade bem pior do que o Lula, no ano da eleição ele consegue dar aquela arrancada, né, e assustou com a máquina, ele botou a máquina para funcionar. Vai ter ainda esse efeito que não bateu. Então, por isso que eu digo, é importante olhar para os números, é importante acender o sinal amarelo, mas nada de achar, decidiu tudo, então agora deu uma virada. Não, gente, calma, isso aqui foi um solavanco e captou muito esse momento do Carnaval, principalmente nas redes sociais. A metodologia da Atlas é assim. Vai sair mais pesquisa nos próximos dias aí, pesquisa ligada inclusive à turma da direita e tudo. Vamos acompanhar tudo com calma, a tendência parece ser um estreitamento mesmo entre os dois, mas tem muita água ainda para rolar até outubro, né? Muita água para rolar, e acho que esse cenário vai ainda se alterar muito. Não devia falar de muita água aí pensando lá em Juiz de Fora, né? A gente vai entrar nesse assunto, Rodrigo. Realmente foi bom você puxar aqui, porque a gente tem acompanhado desde terça-feira uma situação assim muito triste, os temporais atingindo a cidade de Juiz de Fora e Ubá, e as faltas de políticas públicas
Para isso, né, deixaram pelo menos 46 mortos e 21 desaparecidos, porque a gente fala de chuva, parece que é culpa da chuva, né, que ninguém espera que vai chover. Mais de 200 pessoas foram resgatadas com vida. Em meio a tudo isso, por que a gente está falando a respeito dessa situação? Porque o governo do Romeu Zema, em Minas, reduziu as despesas na infraestrutura de combate às chuvas de 135 milhões para 6 milhões de reais entre os anos de 2023 e 2025. É gritante isso, gente. Dados que são do Portal da Transparência do Estado e que foram divulgados pelo jornal Globo. Está aí na tela também, a gente coloca para vocês sobre a diminuição do investimento do governo Zema em prevenção contra as chuvas. Então, esses são os valores pagos pelo governo de Minas para prevenir. E aí o resultado não é uma coincidência que a gente veja isso acontecendo. Não é culpa da natureza, é questão de governo, né? E todos os levantamentos assim mais aprofundados mostram que prevenir é até mais barato. O governo gastaria muito menos e teria um combate eficiente. O Zema simplesmente ignorou, como o Zema também ignorou o cuidado com as finanças de Minas Gerais. É um dos estados mais endividados. Ele gosta, por conta da origem dele, da iniciativa privada, ele é dono de uma cadeia de lojas de eletrodomésticos, e ele sempre cantou muito uma bola ali de que ele era o gestor eficiente do capitalismo, e é um desastre. É um governo desastroso de Minas Gerais. É um governo desastroso e, vamos lembrar, né, o Romeu Zema sendo cotado como vice até nessa chapa da extrema-direita. Eu acho que ele tem dois papéis aí, acho que isso talvez esteja nas anotações do Flávio numa próxima. É mais negócio colocar o Zema de vice para puxar votos de Minas ou lançar o Zema para ele ser um terceiro, quarto candidato para a eleição ir para o segundo turno, né? Para fazer volume ali. Isso também é uma outra estratégia. O Flávio tem que ver o que interessa mais para ele, né? Talvez levar a eleição para o segundo turno. E para levar a eleição para o segundo turno, ele precisa de candidatos fortes. O Zema não é um candidato forte no Brasil, mas ele pode ter 0,1 votos no Nordeste, no Sul, e ter voto em Minas, e com isso ele puxar um pouco a eleição nacional para um segundo turno, né? Então, o Zema pode ter um papel ainda importante aí na estratégia da extrema-direita, ou como vice, como a Gabi lembrou, Gabi, ou como esse candidato ali para cumprir tabela e ajudar a levar a eleição para o segundo turno. Essa situação é impressionante, né? Vira e mexe, a gente volta a falar sobre a falta de investimento em prevenção às chuvas, e não é uma surpresa para ninguém que todo ano chove nessa época. A gente precisa... E ainda mais agora, né, Chico? A gente está falando de eventos que são recorrentes, não é mais uma situação excepcional. Já estão no calendário, né? Você já sabe, porque vai assim, a bagunça climática vai ser assim. Bagunça geral. E o primeiro tipo de matéria que você vê, e isso vale para qualquer governo, quase todos os governos estaduais, governador tal só gastou 1% da verba de prevenção às enchentes. Essa é a primeira matéria que sai. Porque realmente ninguém previne. Sabe? Aí 30, 40 mortes, você começa a contar. Aqui em São Paulo, porque em São Paulo foi mais espalhado. Aqui em São Paulo já tem mais de 20 mortes. No litoral, principalmente. Então, você pega 40 mortes em Minas agora, 20 em São Paulo. Se somar, é um absurdo, é morte de número de guerra. Fortíssimo. Gente, posso trazer ainda um outro assunto aqui, já que a gente estava falando agora há pouco de extrema-direita, de eleições e também dessas movimentações todas. Falar do Carlos Bolsonaro, vereador que deve disputar o 8º mandato, enquanto a investigação contra ele no Ministério Público do Rio de Janeiro continua sem uma conclusão. Um inquérito que apura suspeita de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Reportagem da Juliana Dalpiva no nosso site. Esse processo estava parado na cúpula do MP desde setembro de 2024 e o movimento mais recente foi em fevereiro. Agora, então, portanto, quando a Procuradoria-Geral de Justiça do Rio decidiu encaminhar os autos à promotoria, pedir diligências, ações complementares. E o Carlos ele é investigado como líder de uma organização criminosa que funcionou dentro do gabinete dele e que obrigava os servidores que não trabalhavam a devolver
a maior parte dos seus salários, Chico? Assim, pelo menos saiu do canto, né? Foi uma mexidinha modesta, mas andou. Espero que... acabamos de ter aí o exemplo do caso Marielle, que é um caso que mostra que o poder judiciário por inteiro e somado a isso o Ministério Público não trabalharam como deveriam trabalhar. E a polícia, no caso do delegado Rivaldo. Então, a gente está com uma imagem na cabeça de que nada no Rio, em termos de apuração de crime, anda. Nada sai do canto. Esse caso do Carlos Bolsonaro está indo nesse sentido. Muito devagar, mexe um pouco para cá, um pouco para lá, e era um caso que já deveria estar escancarado. Porque a gente chama de rachadinha, parece uma coisa romântica. Parece, o Carlos, o menino danado, andou tirando um dinheirinho ali do seu gabinete. Olha, o menino pegou uma graninha ali. Não é, gente, é roubo de dinheiro dos funcionários. Menino maluquinho. O menino maluquinho pegou um dinheirinho ali do seu gabinete na Assembleia. Não, ele pegou dinheiro dos funcionários. É peculato o nome real da parada. E o caso parado desde 2024, Rodrigo. E o Carlos quer uma vaga no Senado de Santa Catarina. Até tirou ali a vaga que era da Carol Detone a princípio. Né? Agora voltou, né? Agora aí depois voltou. Quem dançou foi o Espiridião Amin. O Espiridião Amin que dançou também, porque aí eles querem recuperar, né? É um presente do Rio de Janeiro para o povo de Santa Catarina. Os catarinenses. Aliás, achei quase que uma humilhação, né? Assim, para os catarinenses? Não, para Carol Detone, né? Porque no primeiro momento ela foi Mas desprezada. Agora, quem foi humilhado foi o Espiridião Amin, veteraníssimo da política, espirrado da chapa. E assim, se quiser, concorre aí e vê o que acontece com você. Né? Largaram o Espiridião Amin no meio do caminho. E, então, quer dizer, não adiantou nada ficar defendendo o bolsonarismo, fingindo que era Bolsonaro. Ele nem era bolsonarista, ele sempre foi de direita. Mas ele tentou fazer um serviço sujo agora no Senado para salvar o Bolsonaro, para diminuir a pena. Não valeu a pena, senador. O senhor é tão experiente e caiu nessa arapuca. E agora a chapa, pelo menos foi anunciado pelo PL, Carol Detone e o investigado Carlos Bolsonaro, investigado pelas rachadinhas. E a família inteira, né, fez rachadinha. O Carlos Bolsonaro na Câmara, o Flávio Bolsonaro na Assembleia, o Jair Bolsonaro na como Câmara Federal. Então, isso aí é um know-how que eles foram usando em família em várias instâncias. E vão usar no Senado, vão usar em todo lugar. Né? É impressionante. É o know-how da família. E com isso compraram imóveis, como narra a nossa colega Juliana Dalpiva no livro. A Juliana tem um detalhe que está hoje na matéria dela, que a gente esquece desses detalhes pitorescos, de como o Flávio e o Carlos Bolsonaro, eles usavam o mesmo cofre, eles dividiam família unida, né? Dividiam o mesmo cofre. Então, essas granas de... Literalmente, um cofre mesmo? Um cofre. Essas granas todas iam para o mesmo cofre. E daí que sai, desse mesmo cofre, que sai a grana vivíssima, pulando ali, para a compra dos tais 50 e tantos imóveis. É desse cofre que sai para a compra para formar a chamada imobiliária Bolsonaro, né? 100 imóveis, mais de 100 imóveis. 107 no total, né? Incluindo a mansão do Flávio em Brasília, jamais explicada, porque não tem origem de dinheiro para comprar aquela mansão. Isso não tem. Então, veio provavelmente desse dinheiro vivo aí, guardado no cofre. Exatamente. Rodrigo, eu queria ainda, já que a gente está falando de dinheiro, aqui trazer um outro assunto. Daqui a pouco a gente vai falar de outras notícias internacionais. Aliás, cenário muito movimentado internacionalmente, mas a gente vem falando dos penduricalhos aqui no ICL Notícias. O STF vai retomar amanhã esse julgamento, né? A análise da decisão, na verdade, individual do ministro Flávio Dino. Ele suspendeu o pagamento dos penduricalhos nos 3 poderes. Aí, na sessão de hoje, o Dino falou sobre isso, detalhou ainda mais a decisão dele. Aí, o Gilmar Mendes, na sequência da fala do ministro Flávio Dino, apresentou um relatório em que ele decidiu que o Judiciário e o MP só podem pagar os penduricários previstos em lei federal. Foram ouvidos também representantes de associações que envolvem magistratura e a sessão terminou com as considerações do PGR, o Paulo Gonet. Essa história é importante porque ontem a gente estava aqui falando sobre
uma regra de transição, né, Rodrigo, para esses casos dos penduricalhos. Então, o Congresso quer, de qualquer maneira, implementar os penduricalhos que deixariam esses funcionários com um salário acima do teto constitucional. Isso é uma vergonha, né? Eles querem legalizar o penduricalho. É lamentável, né? Poxa, 46 mil, tá bom, né? É um abuso num país tão desigual você querer manter esse penduricalho acima de 46 mil, o que leva a desembargadores, como o caso agora no Rio Grande do Norte, ganhando quase 400 mil. Pô, é abusar demais, né? E não tem regra de transição. Se eu estou matando a Constituição, se eu estou descumprindo a Constituição, eu sou beneficiado com uma regra para continuar na sacanagem? É demais. É isso aí, gente. Vamos para os nossos assuntos internacionais? Tem então, assunto quente de hoje, hein? Acabou de sair essa notícia, gente. Militares cubanos mataram 4 pessoas que estavam numa lancha com matrícula da Flórida, nos Estados Unidos, depois de um confronto em águas territoriais de Cuba. Informação que veio do Ministério do Interior cubano. Ao jornal The New York Times, uma autoridade do governo dos Estados Unidos disse que a embarcação é uma lancha civil usada por pessoas que desejam deixar Cuba. Segundo o oficial, também o barco não tem nenhuma relação com as forças dos Estados Unidos. Essa notícia acabou de sair aqui na imprensa, nas agências internacionais também, o professor Leonardo Trevisan. E as autoridades cubanas falam que responderam a tiros, que dessa lancha partiram tiros contra eles. Foram trocas. Contra as forças policiais de Cuba. Os cubanos atiraram e o pessoal que estava na lancha atirou de volta, foi isso? Não, a lancha atirou. Segundo a versão de autoridades cubanas. Então acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Mas importante, não era uma lancha, não era um barco militar, né? Era um barco que provavelmente ia fazer transporte de cubanos que queriam migrar para sair do país. Isso é o que está colocado, gente. Pode ser a criação de um fato aí para gerar uma crise também. O Trump está... um estopim. O Trump pode estar provocando o começo dessa situação. Ele já mata Cuba diariamente, né, com sanção. Agora quer matar mais aprofundadamente. Vamos entender com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, que está chegando aqui. Professor, boa tarde. Já não falta pretexto também para os Estados Unidos interferirem, fazer intervenção de alguma maneira em Cuba. Então, com essa notícia, cresce essa apreensão também de alguma forma, né? Boa tarde, boa noite, aliás. Boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, boa noite a todos que nos escutam, né? Eu divido mais ou menos a mesma preocupação que o Chico mencionou, né? Até onde tudo isso vai tomar uma outra proporção que não tem uma proporção exata, que foi o que até agora está noticiado, que eu também estou ouvindo a notícia nesse minuto, né? Que é uma atitude de militares cubanos contra uma pequena lancha com pessoas que estavam pretendendo deixar Cuba, até onde a gente pode entender da situação, né? É evidente que isso pode tomar um outro sentido, né? Pessoas que estão fugindo de Cuba geralmente procuram fugir em silêncio, não vão atirar nos militares cubanos, né? Eu divido com você, Chico, uma certa preocupação de que isso pode ter consequências bem maiores, né? É claro que também Trump está à procura de um pretexto para uma situação mais forte contra Cuba. Está mais ou menos claro que Cuba vai suportar a tensão toda do bloqueio para a chegada de petróleo em Cuba, né? Isso, o ministro do Interior russo já esteve em Cuba. Há uma probabilidade de um desembarque humanitário de petróleo até para hospitais, escolas, mínimos em Cuba. Tudo isso pode acontecer, né? O fato real é porque dessa perseguição, porque dessa pressão inédita sobre Cuba, né? Nós já discutimos isso aqui algumas vezes. Não há episódio Venezuela. A Venezuela era o grande fornecedor do pouco petróleo que Cuba precisa. É inacreditável. Cuba consome
por dia de 70 a 80 mil barris de petróleo. Ela consegue produzir em torno de 30 mil, 40 mil barris de petróleo às vezes. Ela precisa da outra metade, né? Isso é irrisório. Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, o consumo mundial de petróleo é de 100 milhões de barris. O Brasil produz isoladamente, diariamente, o Brasil está produzindo 3,8 milhões de barris. Então, é para a gente ter uma ideia do que significa meros 40 mil barris para a sobrevivência mínima em Cuba, né? É esse contexto. A pergunta é, por que os Estados Unidos estão apertando tanto, né? A razão é política e política interna, né? Trump está procurando, já não é de hoje, isso é muito claro, né? Ele está procurando construir a candidatura Marco Rubio, né? E a candidatura Marco Rubio se construirá essencialmente naquilo que o Trump chama de o primeiro presidente que conseguiu dobrar Cuba depois de 60 anos de tentativas. E Marco Rubio assumiria isso. Há um mito nos Estados Unidos de que os exilados e principalmente todos os imigrantes latinos são contra Cuba, que ficariam felizes, é um mito, né? Que os exilados cubanos na Flórida façam isso, eu até acredito. Que todos, que mudem os votos a partir disso, eu acho mais difícil. Mas, enfim, é o que o mito reza, né? E aí, a partir disso, Trump teria vantagens eleitorais já na eleição de novembro e Marco Rubio se cacifaria como grande candidato. A troca é exatamente essa, né? E seria o primeiro, se der certo, né, professor, seria o primeiro presidente de origem latina, né, como eles dizem lá, o primeiro não, vamos dizer, o primeiro não anglo-saxão. Não, bom, você teve o Barack Obama, que tem uma outra origem, mas de origem latina, então você seria o primeiro, né, o Marco Rubio, não é? Exatamente. Agora, o problema, na verdade, está nas ideias que Marco Rubio defende. Em alguns momentos, Marco Rubio está à direita de Trump. Ele não está tão à direita de Trump quanto Vance, mas ele está à direita de Trump, principalmente nas questões sobre a América Latina. Ele tem posições muito duras, né? Quem tem alguma dúvida sobre isso, observe que os conselhos de Marco Rubio, a visão de Marco Rubio, né, era tão violenta que Trump encontrou um outro emissário para negociar por aqui. Vocês devem lembrar de Richard Glenn, que era o emissário que Trump mandou para cá para conversar, inclusive até oficialmente, com o vice-presidente Alckmin, né? Então, porque, de fato, Marco Rubio tem uma visão bastante radicalizada. Então, é bastante provável, sim, que um incidente como esse, vamos tratar pelo que nós sabemos até agora, né? Que um incidente como esse possa ter outras dimensões para quem está procurando pelo em ovo, como diria minha tia-avó, né? É isso, professor. Hoje também tem um assunto importante para a gente tratar aqui, que é aquele discurso de Estado de União, né? Um evento tradicional nos Estados Unidos, que é quando o presidente do país faz um balanço anual do governo diante do Congresso. E o Donald Trump, ele fez o discurso mais longo ali da história, né? Ele falou por 1 hora e 47 minutos, superou até o Bill Clinton, que tinha o recorde anterior, nos anos 2000, e o Trump confrontou novamente, naquele momento, claro que ele usaria esse espaço para isso, ninguém tinha dúvidas, mas a decisão da Suprema Corte que restringiu o tarifaço dele. Então, o Trump disse que o julgamento, a decisão da Suprema Corte é ilegal, já fez diversos ataques aos ministros e até, professor, depois de voltar, né, com essa taxa dos 15%, ele disse que vai lançar mão de outros recursos, né, necessários para continuar impondo o tarifaço da forma como ele quer, então passando por cima da decisão da Suprema Corte. Eu me pergunto até onde que ele vai conseguir esticar essa corda, já que é a primeira vez que ele tem ali uma confrontação do judiciário que sempre votava de acordo com as decisões dele, né, professor? Exatamente. Esse ponto é essencial, né? Nós precisamos olhar isso, a tua observação, de dois jeitos, né, Gabriel? O primeiro é o todo do discurso.
Vocês vão me perdoar a palavra um pouco forte, né? Mas não há dúvida alguma que esse discurso de Donald Trump de ontem foi o discurso em que ele mais esteve presente, ele apresentou uma típica realidade paralela. Nenhum dos dados que ele apresentou se confronta com a realidade. Nenhum, né? Nenhum. É realidade paralela mesmo. Eu vou citar um exemplo que todo mundo pode entender de uma forma bem fácil. Ele disse, sem corar, né, sem ficar vermelho, ele disse que os estrangeiros, defendendo as tarifas, que os estrangeiros já tinham colocado no ano passado, 2025, 18 trilhões de dólares nos Estados Unidos em investimento. Desculpe, isso beira a insanidade. 18 trilhões de dólares é praticamente o PIB da China. Isso não tem a menor constatação. Quando ele fala, por exemplo, sobre inflação, é outra realidade paralela, é outra vida em realidade paralela. Ele fala que a inflação está sob controle nos Estados Unidos. Não há um único instituto que não avise. A inflação está em 2,8%. A meta é 2%. Ela subiu quase 0,5% em relação ao mês passado. O crescimento, nós estamos numa era, segundo Trump, segundo ele, nós estamos numa era de crescimento nos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro americano avisou que o PIB do último... Veja bem, Departamento do Tesouro avisou que o PIB do último trimestre do ano passado foi apenas 1,4%, o que derrubou o PIB do ano inteiro dos Estados Unidos para 2,2%. É o mais baixo índice nos últimos 10 anos. Peraí, nem mesmo durante a pandemia. De que era de prosperidade ele está falando? Então, Gabriela, quando a gente olha para isso, as tarifas são mais uma encenação de vida paralela, uma encenação de uma outra realidade, que não condiz com essa. Você tem toda a razão, Gabriela. A Suprema Corte atendeu a todos os desígnios políticos de Trump. Eu vou lembrar apenas alguns, né? Primeiro de tudo, ela cacifou Trump com uma proteção inédita. Qualquer crime que ele cometer, ele não responde. Se ele matar alguém, ele não responde. Ele só vai responder depois que sair da Casa Branca. Segundo, ela afiançou, a Suprema Corte afiançou todos os atos proibindo os juízes federais de discutir decisões do Executivo. São só os tribunais de apelação que podem. Terceiro, ela permitiu deportação para outro país. Isso não existe. Você não pode deportar alguém a não ser para o seu país de origem. Ela reconheceu problemas em quem nasce nos Estados Unidos filho de imigrantes. Não pode não ter a nacionalidade. Ela discutiu exatamente isso. Tudo que o Trump pediu em termos políticos, ele recebeu. A Suprema Corte, Gabriela, só pôs um freio nas questões econômicas. 2 freios. Teve um anterior, há 15 dias atrás, em que a Suprema Corte deu um aviso a Trump. 2 meses atrás. Não te mete com o Federal Reserve. Não te mete com as indicações do Banco Central americano. Aí não dá. E agora, esta outra, que o que a Suprema Corte decidiu é impossível decidir diferente. A Suprema Corte disse, quem decide imposto nos Estados Unidos é o Congresso. Isso não é na Constituição, está na formação do americano. Pensa na Guerra do Chá, pensa na briga com a Inglaterra. Era a Constituição no sentido pleno da palavra, do que eles são formados. Eles não vão admitir nunca que não seja o meu deputado que discute quanto eu vou pagar de imposto. É constitutivo naquele país. A Suprema Corte não podia fazer diferente. Ele não podia dizer com uma lei de estado emergencial. Ele já usou a emenda 232 e a emenda 122 para fazer taxações especiais. Por exemplo,
Você tem uma tempestade em determinado estado americano. Você não pode aproveitar para vender mais caro para aquele estado. É coisas assim. Ela tem prazo de validade, ela dura 150 dias. Aí teria que passar pelo Congresso. Se não esquecer isso, vai pisar na bola. Então, na prática, quando nós estamos olhando para o discurso de Trump, é um discurso fora da realidade. E segundo, é um discurso que, de nenhum modo, a não ser que os Estados Unidos abandonem as regras constitucionais. Me parece que isso não vai acontecer. Professor, muito obrigada. Bom ter você sempre aqui com a gente para analisar esse contexto internacional que está sempre muito quente quando se trata de Estados Unidos. Não tem outro jeito. Obrigado. Não tenha dúvida. O Trump consegue transformar em previsibilidade na nossa vida diária, às vezes 2 vezes por dia. Ou mais, professor, é isso. Se colocar na conta, a gente consegue até superar. Obrigada. Professor Leonardo Trevisan aqui com a gente no N2. E, pessoal, quero trazer uma informação, a gente precisa fazer uma correção aqui, porque agora há pouco nós falamos que o governo de Minas Gerais, do Romeu Zema, reduziu o investimento na infraestrutura de combate às chuvas de 135 milhões para 6 milhões de reais entre os anos de 2023 e 2025. Está correto, só que o que nós mostramos na tela eram os valores empenhados nesse período. Então, para você que observou a tela, estava acompanhando a gente por vídeo, e aí os valores empenhados nesse período passou de 172 milhões para 8 milhões de reais. Então, fazendo de qualquer maneira, uma redução brutal, né? Seja no empenhado, seja no efetivamente previsto ali no orçamento, houve uma redução brutal no combate às enchentes, nas verbas, né, destinadas pelo Zema para combater enchentes em Minas Gerais. É isso aí. Hoje, quarta-feira, é dia de provocação histórica, já que a gente estava trazendo o tema internacional, ninguém melhor do que um convidado como Jamil Chad, nessa quarta-feira. Citado hoje no julgamento da Marielle. Pelo Zanin. É isso aí, uma história da distopia americana. É o tema da entrevista dele para o... Lindener Paredes. Lindener, é isso. Uma provocação histórica. É um livro, né, dele também, né, sobre a... Enfim, um dos tantos, né, Rodrigo? Porque ele ficou, né, 1 ano aí nesse período do Trump e vai falar sobre isso. Vamos acompanhar a partir de agora, pessoal. Boa noite a todos. Aliás, deixa eu dar um recado aqui, muito rápido, para nossa audiência que nos acompanhou. José Santos, Silvana Ricarte, Maria Nogueira Marques, Francisca Lander, Edilson Damião. Obrigada a vocês. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Muito bom. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico Di Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de 1 ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite.